E quando a gente fala dos gays, existe um imaginário sobre libido e desejo. Quando a gente fala, por exemplo, casal hétero, jamais vou poder, um cara falar assim, falar pra minha esposa que achei aquela ali gostosa e tudo mais. Mas nos casais gays a gente vê que rola muito isso, né? Mas a gente compartilha mais ou menos, Por porque quê? às vezes eu faço lá no meu Instagram, né? E aí, você deixaria seu namorado receber um nude? E tem muito gay conservador, mesmo assim, que fala, imagina, se olhar pro lado, Quer dizer, o cara é gay, ele tá à margem, porque ele foi colocado de uma normativa, ele foi colocado à margem, mas ele quer tanto pertencer que ele pensa, se eu copiar o padrão vigente, o padrão cristão, o padrão esperado, talvez eu garanta um lugar pra mim. Primeiro, não vai garantir. Porque você já foi retirado, você não vai conseguir voltar. E a vida não dá garantias, né? Ele não tem garantia de porra nenhuma. Mas o cara acha que assim, ele vai ser um homem e ele vai namorar outro homem, mas ele vai fazer isso nos padrões heteronormativos. Dá um exemplo. Tem um paciente, ele é meu paciente ainda, que ele chegou pra mim algum tempo atrás, bastante tempo atrás, e ele tinha assim, ele era passivo, o pau dele não podia ficar duro, e ele não podia usar nada que fosse muito masculino, por quê? Ele nunca tinha dito isso pra mim, mas ele tinha compreendido que ele seria a mulher da relação. E eu fui construindo com ele que ele era um homem gay, que gostava de outro homem, que ele podia ser homem também, e ele pode fazer o que ele quiser com o corpo, mas ele não precisava. Então, por exemplo, ele ficava ofendido se o cara não levasse ele em casa. Percebe que é exatamente o que a gente viu no filme, né? Sim. O cara levando a menina em casa. A comédia romântica, ela é uma pedagogia de afeto, né? Sim. Ela te ensina que alguém fica numa posição passiva, a outra pessoa fica na posição ativa. Normalmente é o homem que está nessa posição, que tem que gerar, que tem que galantear, que tem que ir à caça, que tem que convencer de que você deve ficar comigo, que daí tem que convencer a ter uma relação sexual. E aí os gays acabam copiando muitas vezes esse modelo, né? Ele chegou na terapia esses dias e falou, aí o cara falou pra mim ir com ele até a casa dele. E eu fui, assim, orgulhoso dele mesmo, porque é isso, né? Então, pra retomar, acho que a gente tem um modelo binário, homem, mulher, e muitos homens gays, eles rompem com a sua heterossexualidade, né? Não que eles tiveram escolhas, mas rompem e buscam continuar no padrão binário. Eu gosto de falar, eu tenho um grupo de psicólogos, né? Que eu dou aula e a gente faz supervisão e tal. Eu gosto de falar pra eles, a gente precisa olhar para a homossexualidade a partir de uma terceira cultura, uma terceira via. A gente está no Brasil, a gente está nessa mesma nacionalidade, mas a nossa cultura é outra. A nossa experiência é outra, porque não é uma cultura, uma experiência binária. E a gente pode lançar mão disso para produzir uma cultura que seja nossa e que diga a respeito do mundo que a gente quer ter. Então, eu acho do caralho a gente tá aqui falando, a gente tava, né, fora da câmera, a gente tava falando, eu e ele. Cara, você gostou do meu namorado, achei ele mó gatão, não sei o quê, como que é isso? Como que é a tua relação, como que é a minha... A gente, não foi quer dizer que você gostou do meu boy, e já um clima, é muito pelo oposto, é da gente poder se aproximar. Então, eu acho que isso não é a norma dentro da comunidade gay ainda, tem muito homem gay colado nessa experiência binária, mas a gente pode inaugurar um terceiro lugar, e esse terceiro lugar ser do caralho pra gente, isso é muito legal. E é muito legal você trazer isso, porque quando a gente tá falando de relacionamento, duas pessoas, né, não vamos entrar em relacionamentos trisais. Berto, que agora é outro. Mas quando a gente tá falando de um relacionamento fechado, isso é o que envolve o tal do papel de gênero, e a gente vê muito isso, porque eu já ouvi de colegas hétero, às vezes falando assim, nossa, deve ser muito mais fácil ter um relacionamento com um cara, porque vocês são iguais e vocês se entendem. Quando vocês tretam, vocês resolvem o quê? Na porrada? Eu falo assim, não, entendeu? Porque também essa coisa do papel de gênero, é isso que você falou. Qual que é a via que a gente vai modular, né? Cada casal vai conseguir costurar. E ele pode costurar de forma compulsória, né? Então ele nunca parou para pensar e ele fica buscando reproduzir o padrão da nossa sociedade. Mas ele pode ser criativo também e falar, não, eu vou romper, ele pode ser revolucionário. Mas ele pode também, às vezes, tentar ser revolucionário e, às vezes, voltar para uma relação, falando, por exemplo, de relacionamento fechado e aberto, às vezes é isso também. Tentou ter um relacionamento aberto, a gente vê isso, né? E daí o casal, às vezes, não sustenta aquilo. E aí volta para uma relação fechada, porque tudo vai ter um ônus e um bônus, né? A gente falava sobre algumas discussões que a gente não tá pronto para fazer. E uma dessas discussões que eu acho que a gente ainda precisa caminhar um pouco para conseguir fazer ela amplamente é sobre o perigo desses nomes que a gente dá. Então, até dizer eu sou gay. Porque tem gente que ao dizer sou gay, sai da caixinha do sou hétero,
pra ir pra caixinha do sou gay. Exato. Quando, na verdade, a label, a marca que eu devia carregar é sou Caio. Então, o que é uma relação aberta? O que é uma relação fechada? Eu não sei. O que eu sei? Qual é a minha relação com o meu parceiro, né? Hoje eu namoro um cara, que também chama Vitor, e eu sei quais são as nuances da minha relação com o Vitor. E no momento em que eu olhar para fora da minha relação, para buscar qualquer padrão, como que faz, como que funciona, como fora de mim, eu tô saindo de uma caixinha 1A e indo para a caixinha B. E o que a gente precisa é desconstruir as nossas caixinhas, né? Então o Caio não é gay, o Caio é Caio. E dentro de ser Caio, o que tem de possibilidade? Se eu beijar uma menina na balada, isso muda a minha orientação? E se eu só ficar com caras? E se eu só fizer sexo sendo penetrado? Isso define que eu sou passivo? Mas o que é ser passivo? Quer dizer, são tantas caixinhas e rótulos que a gente precisaria avançar para um estado onde o meu interesse é ser eu, é ser Caio, o seu interesse é ser Maga, e a gente possa se produzir e poder ser diverso e não ser uma coisa ou outra. Né? E é muito interessante você trazer isso, porque a gente percebe na prática clínica, no consultório, né, que grande parte do sofrimento vem de tentar caber numa caixinha e essa caixinha não te representa. Demais, né? Porque cada indivíduo vai ser único, né? Ele vai ser uma pessoa que não existe nenhuma outra igual a ele. Pode ter várias coisas parecidas, a gente foi trocando ideia, né? A gente é ariano, a gente tem várias coisas em comum. Só que a gente não é igual, ninguém vai ser igual ao outro. E quando você vai entendendo esse processo, com os gays, eles definem, às vezes você passa por aquela fase, quando você se entende gay, você fala, então, para pertencer, eu preciso entrar nessa comunidade. E quando você entra numa comunidade, às vezes você comete os mesmos deslizes de quando você era hétero. Porque você fazia coisas para cumprir a cartilha, e daí você adentra ao vale, né? Para quem não sabe, o Vale é a grande comunidade LGBTQIA+. Daí você entra no Vale, daí você se força, às vezes, a pertencer de uma maneira que você não está se encaixando. Às vezes as pessoas falam assim, porque os gays existem... Não, gente, os gays existem, sei lá, desde a década de 60 em São Francisco. Não, Maga, os gays... Gente, existem homens que se relacionam com homens... Desde que o mundo é mundo, mas a construção do que é ser gay... Como identidade, né? Isso, como identidade, ela é muito recente. E a pessoa tem que tomar cuidado para também não imaginar que cartilha, para ser gay, faça isso, goste de diva pop, né? Então, também tem isso de que não pode você entrar numa outra comunidade e ficar seguindo coisas que vão te aprisionar, né?